Há quem duvide, mas o amor e a política andam lado a lado. Durante a ditadura militar, o amor pelo ideal político foi enredo de muitas histórias. E para o entrevistado desta semana, não foi diferente. Foi o amor e a política que fizeram ele construir a sua história na capital amazonense. Ele é advogado de formação, mas foi lecionando na universidade que encontrou sua vocação. É autor de quase 20 obras, entre livros, artigos, contos, poemas e memórias. O Conversa Política desta semana vai falar sobre experiências e posicionamentos do professor José Seráfico. Professor, por que o pensamento é tão ignorado no Brasil? Os que pensam, ao longo da história, sempre foram discriminados e houve sempre uma tentativa de fazê-los desaparecer, ou pelo menos se calar. Porque o pensamento nas sociedades, sobretudo quando elas são desiguais, é um risco muito grande enfrentá-lo. Porque o pensamento bom é criativo, o pensamento bom é revolucionário sempre, no sentido de que ele sempre acha que é possível fazer uma sociedade melhor. E, infelizmente, nós não temos alcançado isso. A minha geração, por exemplo, pelo menos se depender de mim, há de se considerar devedora, porque não cumpriu até agora aquilo que havia prometido. E eu tenho a impressão que isso é uma sensação que os pensadores em todas as épocas levam consigo, que é a de que não conseguiram clamar senão no deserto. Você estava falando agora há pouco para mim que está aproveitando esse momento em que foi para a aposentadoria, mas na verdade o senhor está produzindo, muito mais do que antes. Muito mais, sim, eu acho que sim. E eu costumo dizer, posso ser até injusto, de que estou tendo uma vida acadêmica muito mais produtiva do que antes, quando eu tinha tarefas administrativas a executar, tinha formulários a preencher. Hoje os formulários são formatados na minha cabeça e eu penso livre, com muita liberdade. Então isso tem me levado a produzir mais e a participar de mais eventos, do processo de comunicação com o qual eu estou muito acostumado, porque desde os 12 anos de idade eu experimentei o que se chama jornal. Era um jornal de uma turma, com um exemplar só, mas que circulava na turma. Então tudo isso... E isso lá em Belém? O senhor começou? Sim, essa sim, experiência? sim. Eu tinha 12 12 de Belém, anos de né? idade. Sim, sim. No curso ginasial, com um colega amazonense, olha só, Wagner de Andrade Figueira, é o nome dele. Ele está em Manaus e eu não consigo encontrar esse rapaz. Olha, quem sabe agora, né? Que foi meu colega. Quem sabe agora ele não me ouve e até não me procura para a gente voltar a conversar sobre o Clarim, jornal de 4 folhas, caderno pautado, uma folha pautada, se chamava resma de papel. Então, naquele papel de resma, nós fazíamos... da folha ao maço, né? Papel ao maço. Papel ao maço. Papel e nós maço. Fizemos isso com 12 anos de idade. Legal. E depois disso eu tenho uma vida toda aí na imprensa, porque aos 19 eu já era do jornal que... Bom, aos 14, 15, eu era diretor do jornal do Centro Cívico do meu colégio secundário. No curso superior, Faculdade de Direito, eu dirigi o tabloide UAP, o Jornal da União Acadêmica Paraense. E com 19 anos eu era do Jornal do Dia. Depois fui editorialista de A Crítica durante mais de 20 anos e nunca deixei isso. Tanto que quando me aposentei fiz um blog. Olha só. Agora, o senhor falou do Pará. Como é que o senhor veio para o Amazonas? Como é que foi essa transição? Eu vim por motivos políticos. Eu fiquei por motivos políticos, não vim por motivos políticos. Tá. Eu vim para acompanhar uma parenta, uma cunhada, que vinha com as filhas, se encontrar com o marido que trabalhava aqui. Perfeito. Na época, engenheiro, João Batista Filho, trabalhava aqui o João. Então eu vim trazê-las. E quando quis voltar, a família disse, não volta agora. Não volta porque estão prendendo todos aqueles que pensam como tu. E eu diria que pensam. Então, em suma, fiquei 15 dias e um mês depois
2 meses depois, conheci uma jovem atravessando uma rua, ela acadêmica de medicina, e eu não sabia disso, mas eu perguntei ao colega que vinha dirigindo o carro, quem é essa moça? Ele me disse, minha colega de turma na faculdade de medicina. E eu virei para ele e disse, vou namorar com ela. Ele riu. Eu disse, tu és muito ousado. Um mês depois, conhecia pessoalmente, proximamente, num evento familiar, num aniversário, e a partir daí estamos juntos. Até hoje? Até hoje. Olha só, que bonito. Faremos 50 e... Não pode errar, hein, que ela está assistindo. 55 anos de casados em dezembro. Muito bem. Professor, o senhor falou aí de um período que é a ditadura, né? Como é que foi a sua experiência aí na ditadura? De prisão, 2 meses de prisão, ameaça de expulsão da universidade. E lá eu aprendi uma coisa muito séria que se relaciona à honra. O reitor, que era aliado dos revolucionários, dos golpistas, porque não houve revolução, foi golpe de Estado. Um golpe de Estado. Em 1º de abril de 64. E esse golpe de Estado fez com que o reitor, simpático ao golpe de Estado, nomeasse uma comissão de professores todos hostis às reivindicações estudantis. E, por unanimidade, eles excluíram qualquer culpabilidade de qualquer dos universitários. Nenhum de nós sofreu nada por conta da honradez e dos princípios éticos que norteavam os professores naquela época. Muita gente saiu marcada dessa época. O senhor tem marcas desse momento da sua vida lá? Sim, sim. Assim, ficou alguma coisa desse processo ficou para a sua vida? Ficou meu nojo por qualquer ditadura. E o nojo transferido àqueles que propagam a ditadura. Eu não consigo ter sequer raiva deles. Eu acho que eles são pequenos demais para alimentar em mim algum sentimento de raiva, de ódio. Eu tenho, quando não é pena, que eu acho o pior dos sentimentos que alguém pode ter em relação a outro, é de nojo. E é isso que eu tenho deles. Bem. Bom, aí o senhor veio, sua vida começou aqui no Amazonas, como o senhor falou, articulando em jornais e tudo, mas o senhor tem uma vida toda na universidade também, né? O senhor chegou a ser professor da área de Direito ou na área de Economia? Não, explica para a gente. Eu me submeti aqui, quando estava ainda quase incerta, já estava certa a minha permanência por causa do namoro. Certo, já tinha decidido que não voltava mais. Já tinha decidido que não voltava mais. Já tinha decidido que... E tinha escritório de advocacia montado em Belém, eu advogava, e o nosso escritório era considerado, à época, dos que tinham maior perspectiva de prosperidade. Porque os professores, os bons professores, já passavam causas que não lhes interessavam para nós. Então, nós vínhamos fazendo. Mas estavam crescendo. Aconteceu. Eu preferi outra prisão, a do amor. Então, essa prisão me fez aqui. Então, em janeiro de 1968, a Fundação Getúlio Vargas veio recrutar candidatos ao curso de aperfeiçoamento de professores de administração, mas abriu vaga para candidatos estranhos à universidade. Nos candidatamos 9, 5 da universidade e 4 de fora. Eu era um de fora. Um dos 4. Fomos selecionados 2. Um dos quadros da universidade e outro de fora, eu. Fui fazer o curso na Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro. E voltei, isso foi em 67, me engano, 67. Voltei no final de 67 e, curiosamente, no mesmo dia em que eu estava no avião voltando, o Superior Tribunal Militar estava excluindo-nos de um processo originado de inquérito policial militar, IPM, por subversão. E pela unanimidade, eu tenho até hoje esse acórdão aí, assinado pelos generais Perio Bevilacqua,
Ernesto Geisel, peso, né? Rademacher, um documento unânime nos excluindo. Então, dia 1º de janeiro de 1968, eu era contratado como professor da universidade. E lá fiz carreira e me formei. E dirigi a Faculdade de Direito quando ela se tornou autônoma. Porque eu cheguei à direção da Faculdade de Estudos Sociais em 1985, depois de ter participado da eleição de reitor, de cuja lista sextupla eu havia constado, eu passei a dirigir por eleição direta, a primeira eleição direta da Faculdade de Estudos Sociais. E cheguei lá, estava em plena ebulição a campanha pela autonomia, a reautonomização da Faculdade de Direito. E eu me engajei nela. E fui o primeiro diretor dela depois de voltar à vida. Aí eu era diretor simultâneo da Faculdade de Direito, recém-autonomizada, e da Faculdade de Estudos Sociais. Passei alguns meses como diretor da faculdade para entregá-la ao professor Lourenço Braga, o primeiro diretor da Faculdade de Direito, numa nova fase de autonomia. Bom, interessante. Bom, e nesse seu momento acadêmico, certamente, aquilo que a gente falou no início da entrevista, que é o pensar, né, é o valor do pensar, né? E a gente falava exatamente disso, né, professor? Por que as universidades, em alguns países isso já acontece, mas aqui no Brasil a gente não vê governos ouvindo os seus mestres, os seus doutores, na hora de tomar ou de estabelecer políticas públicas? Qual é essa barreira que existe? Veja bem, há uma certa tradição de que o professor, em especial o professor universitário, porque chega num patamar de curiosidade que o leva a pesquisar, mais do que nas anteriores fases escolar. Então, se ele começa a pesquisar e começa a dar mais valor ao seu pensamento, ele incomoda sobretudo o poder. Então, você quer ver o exemplo? Você viu agora, durante a pandemia, o ódio à ciência que se consubstanciou em atitudes e decisões governamentais, recomendando remédios comprovadamente ineficazes e, por outro lado, perseguindo aqueles que desejavam manter, não era nem criar, manter o Brasil num patamar de respeitabilidade em relação à imunização, combatendo a vacinação, por exemplo. Então você vê que aqueles que estão... A ciência sempre foi inimiga. Você lembra do Galileu? Sim. Pois é. O Galileu, as utopias de que falava o Galileu estão todas se realizando, não é? Então, como é que chamam os que consideram a Terra plana? Não é? Não existe ainda hoje. Hoje. E esses não estão mais... tem fundamentos, né? Eles têm os fundamentos deles. Tem os seus fundamentos, que não são científicos. Mas eles fundamentam. Os preconceitos de que você vai lá vida agora. Então é isso, e nós teremos superado o autoritarismo quando todos acreditarem que a ciência é uma forma de conhecimento. Eu não digo que o conhecimento religioso não é uma forma de conhecimento aplicável apenas a outros fenômenos, que não aos fenômenos científicos. Tanto que hoje, mesmo dentro da igreja, são combatidos aqueles que dão espaço à ciência. Professor, vou falar um pouquinho dos seus livros. O senhor tem o último livro agora, o mais recente, porque o último está vindo. O último está vindo, deve estar chegando por esses dias. O último ainda não chegou. E eu espero que não seja o último. Sim, claro, com certeza, né? É apenas o mais recente. Então, o que foi lançado recentemente é este aqui. Chamando a Ordem. Do que trata esse livro, professor? Esse livro é uma coletânea de artigos publicados em vários órgãos de comunicação, daqui, do Pará, de Brasília, sobre problemas jurídicos, econômicos, políticos, educacionais, e eu diria, é uma espécie de popurrí
da ciência social, sobretudo. Legal. Mas chamar a ordem é algo que está fora de ordem, e no direito você diz, ó, chamando a ordem aqui é o quê? Vamos colocar de volta as coisas no seu devido lugar. Vamos tentar colocar pelo menos. E eu lhe diria que o nome foi discutido, inclusive, com o apresentador dele, que é meu querido amigo e professor Elson Antônio do Carmo Ribeiro. Elson Ribeiro. Nós discutimos o nome porque um chamado à ordem parecia uma advertência à ordem dos advogados. Ah, sim. E chamando à ordem dá duas conotações. Uma, aqueles que não pertencem à ordem dos advogados, sim, se candidatem para ser advogados com registro e tudo, como eu sou até hoje. E que, chamando todos, indistintamente, advogados ou não, a ordem jurídica e ao estabelecimento de uma ordem social menos desigual. O nome é sugestivo por isso. Entendi. Eu estou lendo aqui e tem uma coisa que eu queria uma reflexão sua também, que o senhor colocou aqui ao final aqui, a ditadura dispensa o Poder Judiciário. Este, pelas suas origens e as funções que desempenha na República, geralmente incomoda os autoritários. Não é outra razão pela qual os ditadores tentam, de toda forma, calar o pronunciamento da justiça. Nós estamos vivendo um momento, inclusive, de muita discussão do papel do Poder Judiciário. Eu, particularmente, critico algumas decisões do Supremo, mas não pelo fato delas serem contrárias ao que eu penso, mas por elas serem contrárias àquilo que a própria Constituição prevê, né? E hoje é uma discussão muito grande, professor, sobre os limites desse papel do Poder Judiciário. Como é que o senhor tem visto isso? Olha, em primeiro lugar, eu vejo isso como uma repetição de gestos autoritários. Vou lhe dar um exemplo. Ao pacote de abril, salvo engano, de 1974, do ditador general Ernesto Geisel, que modificou o número de ministros do Supremo. Por quê? Porque ele apanhava do Supremo, já que era um marginal, era um governo que estava à margem da Constituição. Eu digo que o marginal não é o cara que da Zona Leste mata é aquele que está à margem da lei. Certo. More no palácio que morar, exerce suas funções no poder que exercer, mas se ele foge da lei, é um marginal. Inclusive um ministro do Supremo, se fizer isso, também, né? Também. Pode ser classificado. Também. E o Supremo não é frequentado e nem está isento disso. Perfeito. Mas eu lhe dizia que no tempo do Geisel, ele criou o pacote de abril. Uma das medidas mais destacadas foi aumentar o número de ministros do Supremo para ele colocar e fazer maioria. É alguma coisa, mutatis mutandis, muito parecida com a pretensão de atribuir mandato certo para ministro do Supremo. E por quê? Porque o ministro do Supremo não é eleito pelo voto popular. Agora, que estão desrespeitando as regras essenciais e constitucionais para a nomeação de ministro do Supremo estão, e não é de hoje. Tipo, professor? Ilibada da conduta. Logo lhe dizendo. Quem, por exemplo? Não, sem falar nomes, mas tipo, o que seria essa ilibada conduta? A ilibada conduta significa um sujeito que tem uma vida ética impoluta. E não é o caso de muitos dos ministros que estão ali. Reconhecido saber jurídico. Francamente, eu que me afastei das lides advocatícias há alguns anos, ou algumas décadas, tenho a impressão que entendo o Poder Judiciário de uma maneira muito diferente de muitos dos ministros que estão lá dentro. Não se dão o respeito que deveriam se dar. E terceiro, a forma de nomeação é apenas para constar de uma bancada. Ou seja, vai para lá para defender... um direito X. Exatamente. Ou um interesse X, né? O interesse X. Não é que eu ache que os homens não têm interesses. Eles não têm. Mas os interesses dos homens têm que ser limitados por alguma preocupação de natureza ética e de natureza social. Então,
Que todos temos interesses, temos. Claro. Mas eu faço uma distinção muito grande entre a imparcialidade e a isenção. Não se pode exigir imparcialidade de ser humano nenhum. Perfeito. Todo ser humano toma partido. Agora, há o que se chama isenção. Eu tenho meu lado, mas a lei aqui diz que eu não posso fazer eu vou assim. Fazer o que... Então eu vou fazer o que está descrito na lei e o que tem maior alcance social, o que é benéfico. Então, não é à toa que se atribuam aos magistrados, qualquer que seja o seu grau, 3 coisas: inamovibilidade, vitaliciedade e aquela liberdade e a liberdade de decidir, de julgar. De julgar. Ninguém pode interferir nisso. Ninguém pode. Então, na hora que eu estabeleço o mandato, eu estou ferindo a inamovibilidade. Né? Perfeito. Na hora que eu tiro a vitaliciedade, também. Então, eu sou peremptoriamente contrário. Como sou contrário a essa expressão, infelizmente aceita docilmente e às vezes até festivamente pelos profissionais do direito, operadores do direito. Isso, como eu digo aí no ofertório do livro, é uma captis diminúcio. Torna menor a profissão do advogado. Agora, professor, o senhor falou aí, eu queria aprofundar um pouco mais o seu pensamento sobre isso, porque quando a gente olha, né, o direito hoje, né, você vê, por exemplo, questões relacionadas ao trânsito em julgado, né, que começou a se discutir. Antes não se discutia isso. É verdade. Né? Antes não havia possibilidade de ninguém levantar qualquer possibilidade. Dizia-se que sentença é para ser cumprida. E que transitou em julgado e acabou. Né? E hoje alguém já disse, não, mas espera aí, né? Sempre tem mais, porém, todavia. Isso não é perigoso para o Estado Democrático de Direito, mas principalmente para o sentimento de justiça, porque a partir do momento que a gente começa a abrir precedentes para se rediscutir coisas que já haviam sido pacificadas no âmbito do judiciário, a gente abre mão dessa segurança. Você tem razão. A segurança, a estabilidade jurídica é fruto da coisa julgada. É a coisa julgada que dá estabilidade. Agora, veja bem, a coisa julgada não quer dizer que ela corresponda à verdade, mas ela quer dizer que naquelas circunstâncias... Está resolvido. Está resolvido. Eu nem descarto a legitimidade de se discutir novamente uma determinada sentença, uma determinada decisão judicial, mas discuti-la no fórum próprio. E aí nós temos o Conselho Nacional de Justiça, o Conselho Superior de Justiça, que é quem deveria corrigir essas coisas e engendrar uma forma de corrigir, mas corrigir sem ferir a Constituição, o que significa dizer, quando sentir que a coisa precisa ser alterada, alterá-la a partir da Constituição. E não a revelia, e muitas vezes não só a revelia, mas hostil à Constituição. Agora, isso é um vício que se trouxe do período ditatorial, em que um aviso ministerial revogava decisão judicial e revogava a Constituição. Mas é exatamente disso que eu acho que a gente tem que tratar a partir desse momento que a gente está vivendo, professor, porque eu consigo enxergar similaridades com o sistema no momento da época da ditadura, mas diferente, porque agora parte do judiciário, no meu entendimento, essa iniciativa, né, essa iniciativa autoritária, por exemplo. Agora, essa semana, esses meses agora, estavam discutindo a questão da prisão especial. E o Supremo, são 11 ministros, decidiram lá que não precisa mais de prisão especial. E eu fiz o questionamento, mas isso não é lei? Não é um direito constituído na lei? Se é um direito constituído na lei, não cabe ao ministro que aplica a lei entender que aquilo ali não é um dispositivo que tem que ser aplicado. É o legislador que tem que fazer essa alteração. Você pode até questionar a eficácia de uma lei ou coisa parecida, mas não pode alterá-la sem os mecanismos legais, não é, professor, ou não? Tem que aprovar a reforma da Constituição.
o ajustamento da Constituição a uma situação concreta. Porque, na verdade, e eu digo isso muito à vontade, porque quando eu era estudante, uma das lutas minhas era para nós termos no curso de Direito, Sociologia do Direito. Ou seja, temos que entender a sociedade para que a lei reflita a realidade social. Isso aí. Agora, veja bem, eu também não perco a oportunidade de observar que a velocidade com que o fato social acontece é muito maior do que a capacidade do poder legislativo legislar para a determinadas realidade. causas. Certo. Então, nesses casos, às vezes, o Supremo aparece como aquele guarda de trânsito que Não, o coloca legislador desvios, não fez, mas eu vou fazer aqui. coloca desvios, não é? Coloca desvios. E aí, encontrar celeridade, eu confesso que eu não teria uma fórmula pronta, mas acho que a discussão é muito válida, é oportuna e sempre será. Professor, cite para mim aqui um exemplo de um artigo aqui que o senhor acha interessante a gente fazer uma reflexão com a sociedade. Olha, sobre o ensino jurídico. Eu acho que tem um artigo aí que é uma pena que eu não consegui jogar para aí, 2 outros que já eram da série. É a formação do bacharel em Direito. Porque é muito comum a pessoa pensar que o bacharel em Direito vai ser advogado. Não necessariamente. Ele vai ser advogado, ele vai ser juiz, ele vai ser desembargador, ele vai ser ministro, ele vai ser procurador. Então, vai ser defensor público, né? Então, a formação do advogado está sendo agredida por um viés tecnicista que faz perder de vista o que é que o bacharel em Direito tem para contribuir com a sociedade. E o que ele tem, professor? Olha, eu acho que ele deveria ter. O que ele deveria ter? Ele deveria ter uma sólida profissão de fé democrática. Porque, senão, ele deixa fugir o ensinamento do Voltaire. Ou seja, ser tolerante com o que o outro pensa. Apostar em que o outro pode, num determinado momento, e não em outros, ou em todos, ter um argumento melhor que o dele. Porque é uma coisa que foge muito da observação, sobretudo, dos críticos. É que uma coisa é o fato, outra é o argumento. E nas lides judiciais, trata-se do argumento, sobretudo. O fato está lá, né? O fato acaba se perdendo. O fato fez história. Porque também é uma outra coisa que eu tenho muito na cabeça. O que se tem chamado de história é historiografia. Como se a história não fosse presente mesmo antes do homem escrever. Não é? Sim. Antes do alfabeto já vi história. Desde que o homem se pôs de 2 pernas, usou 2 patas para caminhar e se transformou no Homo sapiens, ou Homo labors, ele passa a ter vida autônoma. E essa vida autônoma é que no meu entendimento, a substância da história. A da historiografia é a descrição, é a narrativa, que estão usando no sentido negativo. Não, se não houvesse narrativa, não haveria história. A narrativa oral, a narrativa escrita, né? Por quê? Porque se perderia a historiografia, se perderia o relato da história. Perfeito. Então, eu acho que isso está faltando ser dito nos cursos de Direito. Eu acho que Você fazer essa diferença entre a formação, vamos dizer, técnica, mas a questão do argumento. Da substância, né? A interpretatividade. A interpretação. A conexão, interligação com outras questões sociais, exatamente. etc. Ou seja, transformar o fato jurídico naquilo que ele é de origem, um fato social. Ele é porque o homem também é. E porque o homem, em sendo, se relaciona com outros. Isso cria, de certa forma, não, professor, uma certa, em algum momento, um choque com aquilo que diz a letra da lei? Essa questão de você levar em consideração as questões sociais, mas a lei diz de outra forma. Como resolver essas questões? Pois é. O que chega ao judiciário é exatamente
a interpretação que os indivíduos dão no determinado fato, de que eles são partícipes. É isso que chega aos tribunais, é isso que vai para a justiça. Para a justiça, não é? E isso é o quê? Quando não é a lesão de um direito que ele acredita ser seu, é a imposição de uma conduta à qual ele não quer se ajustar, né? Então você vê que o tratamento dado é diferente até por nós da comunicação. Sim. Né? Até por nós. Por exemplo, me choca sempre que eu comparo duas notícias dadas no mesmo jornal, no mesmo dia, ou na mesma estação de televisão. O fato aconteceu na Zona Leste e o acusado é fulano de tal, de tantos anos, que tem 2 filhos, que mora em tal lugar. Isso é uma notícia. A outra, um empresário foi envolvido no fato assim, e não dá o nome do empresário. Do outro deu e colocou uma fotografia e ele sendo levado pelos policiais. Mas o outro porque é empresário não bota o nome. O outro porque está mais próximo do poder, está sendo investigado em segredo de justiça. Isso, para mim, é uma agressão à democracia. E isso precisa ser dito nas faculdades de Direito. Isso precisa ser aprendido nas faculdades de Direito. Perfeito. Professor, voltar um pouquinho sobre essa questão da composição do Supremo, que a gente falava agora há pouco. E qual é a solução, professor, na sua visão, para a gente tentar dar uma, não vou dizer melhorada, porque isso também seria agressivo com os ministros que estão lá, mas pelo menos apurar melhor a escolha dessas pessoas, porque são 11 cabeças, e a gente falava disso aqui, né? Essas 11 pessoas, hoje no país, elas desfazem aquilo que está nos códigos, elas têm o poder de mudar, por exemplo, criam um entendimento dizendo que não precisa mais ouvir o Ministério Público em determinadas situações, que a pessoa não precisa se defender, que ela já pode aplicar uma determinada pena em virtude da velocidade, pelo bem maior, aquela coisa toda que a gente está ouvindo, né? E que a gente fica, não ressabiamente, fica preocupado, porque não é o direito que a gente conhece. Isso vem de pessoas, isso não vem do direito. Não. Isso que é importante dizer. E nem vem do conjunto normativo ao qual todos devem se adequar. Obviamente. Ou seja, a gente está falando de escolha de pessoas. Evidente, o problema está aí. Evidente. Olha, quando você vê um suposto presidente da República, porque esse ganhador de presentes do Bolsonaro, rei da Arábia, eu não pronuncio o nome dele porque eu não gosto de sujar a boca. Certo. Então, o ex-presidente diz, eu quero um ministro terrivelmente evangélico. No meu entendimento, se eu fosse deputado ou senador, eu diria logo, já invalidou qualquer escolha que faça. Que o critério não é esse. Porque já vem os limites da conduta do ministro do Supremo. E o Lula agora querendo indicar também o Zanin. O seu advogado pessoal. Eu acho que o Zanin comete um erro. Eu acho que é um erro do presidente e é um erro do Zanin aceitar. Eu não aceitaria. Porque cai no mesmo vício que o senhor está falando. No mesmo vício. Se vai escolher por isso, está errado com os conceitos ali. E eu acho que para o Zanin é um mau negócio. Eu acho. Tá. Bom, mas e aí a gente tem um problema que é esse processo de escolha, e o senhor já falou que é contrário à questão dos mandatos absolutamente. Ministro do Supremo. De 10 anos, né, que estão tentando propor aí, né? Absolutamente. Então, como resolver isso? Já que o senhor não quer que eles tenham mandato, mas também essas pessoas estão sendo escolhidas a rigor pela vontade de quem está no poder. O senhor citou o Bolsonaro, a gente tem o Lula, assim foi com o Temer, a Dilma acho que indicou 2, né? Geisel lá atrás, né, que aumentou para poder e caçou, equilibrar, aumentou, né? E caçou 3. Olha aí. Então, assim, isso é um problema antigo, né? Vitor Nunes Leal. Isso é um problema antigo do nosso sistema. E é ditatorial. E aí, professor, como é que resolve isso? Se eu tivesse a solução, eu não estava perdendo, eu não estava conversando com você aqui. Eu estava lá, né? Não é? É verdade. Eu não tenho a solução, mas eu acho que é preciso debater. Não é uma solução, mas é preciso debater. E debater sem preconceitos. Certo. Debater sem preconceitos.
Porque, por exemplo, você olha, há países que estão muito mais avançados que nós com relação a isso. Você olha o direito de propriedade. Está na Constituição que ele é limitado pelo interesse social. E você anda na rua e vê imóveis abandonados, não é nem desocupados, abandonados há décadas. E vê os moradores de rua. Agora, você tem na Constituição a solução para isso. Portugal está fazendo isso agora, né? Ah, está desocupado? Então o poder público vai administrar isso e vai dar, pagando ou não, com indenização ou não, mas aquilo que é só fonte de despesa, porque o indivíduo tem que pagar o imposto, na verdade nós somos dos países mais sonegadores de impostos. Né? E o pior é que esses sonegadores de impostos são os mesmos que querem fazer leis. Então, a gente tem que ter olhos para isso, Na outra ponta, tem a turma que defende que não se pode também invadir propriedade privada ou produtiva, né? Pois é, aí começa, né? A pegar o produtiva. É melhor invadir, para eles, é melhor invadir os territórios indígenas ou de quilombolas do que explorar dentro da lei a sua própria terra. Aqui é sua. Né? Então existe isso. E como é que nós vamos corrigir? Dentro dos parâmetros democráticos, com respeito às decisões das autoridades judiciais e com acompanhamento do Congresso para alterar as leis e a Constituição naquilo que não está fazendo justiça. E eu acho que essa talvez seja uma das questões, porque eu acho que uma das coisas que o senhor falou que é mais importante é não ter preconceito em debater essas questões. Por mais que a gente não acredite que as coisas tenham que ser desse jeito, eu acho que o bom debate, a boa democracia é quando você se dispõe a ouvir para poder compreender. Como o senhor falou, nem tudo que eu penso pode estar 100% certo. E através de uma colocação sua, eu posso mudar o que eu entendo sobre aquilo. Dizer, não, realmente, eu acho que tem que ser mais nessa linha aí. Né? E eu acho, só acho que hoje no Brasil a gente perdeu essa capacidade, professor. Sim, eu concordo com você. E é esse o esforço maior. Uma das razões pelas quais eu ainda estou substituindo, por exemplo, minha enorme fome de leitura, por ter que fazer alguma coisa que seja escrever e dar entrevista, tudo isso, é essa. É tentar contribuir para que nós, eu não digo nem debelemos a desigualdade, porque isso eu acho que é utopia também, não? Mas eu sou utópico. Eu faço absoluta questão de ser utópico. E vou te contar uma história. Então, na faculdade, obviamente, eu tinha colegas que discordavam de mim. E eles, alguns por delicadeza, por elegância, por amizade, não faziam a crítica direta a mim. Mas eu sabia pelos alunos, quando eles me perguntavam, professor, diz que o senhor é teórico, é utópico e é radical. É o que eu ouço dizer do senhor, eu digo, eu sou as três coisas. E faço questão de ser. E faço questão de ser. Não entendo, professor. Eu sou radical porque você sabe o que é radical. É o cara extremado, não é o extremado, não. O extremado não é o radical. O radical é o que vai à raiz. E eu não me contento com a aparência, eu quero conhecer a causa. E a causa é sempre a raiz do problema. Então, quando eu quero conhecer a causa, eu tenho que mergulhar até a raiz. Eu estou vendo a árvore, mas a raiz eu não estou vendo. Então, eu quero ver a raiz. De onde veio essa árvore? Então, isso é que é ser radical. Então, o profissional que não é radical é irresponsável, é superficial. Porque o contrário de radical é o superficial. Né? E teórico, eu digo, olha, eu nunca vi galinha e cavalo teorizarem. Eu só vejo o ser humano teorizar. E o pensamento foi dado a ele para teorizar. Para isso, né? Para interpretar uma realidade, e daí sai uma teoria. E se abeberá na teoria que já foi feita com base na observação. Então, é isso que é teoria para mim. E eu sou utópico. Porque, olha, quando eu vejo o helicóptero, eu me lembro do Galileu. Ele pensava, então, para mim, a utopia é a realidade, é o lugar, porque utopia quer dizer não lugar. Eu digo que não é bem não lugar, é o lugar aonde ainda não chegamos. Ou seja, é possível. Não é à toa que o meu
eu não chamo ídolo porque eu não tenho ídolos, mas a minha figura mais admirada na literatura universal é Dom Quixote. Dom Quixote Eu tenho uma coleção de 80 peças de Dom Quixote. Por quê, professor? Porque ele era um sonhador. Ele era aquele cara que a cabeça está na lua, mas os pés estão no chão. E quem prendia os pés dele no chão era o Sancho Panza. Homem medíocre, mas era quem prendia o Dom Quixote. Quem fazia ele entender a realidade era aquela, né? É. Ele tinha a sua realidade enlouquecida, mas eu também acho que, vou dizer um verso de um poema, que eu não sei a que atribuir porque eu ouvi cantado, recitado pela Bethânia no disco dela. A loucura é que não deixa o juízo apodrecer. Por quê? É uma maneira de ver diferente. É apenas isso. O louco, todo louco é aquele que não vê conforme os ditos normais veem. O Steve Jobs falava exatamente isso. Ele dizia assim, os loucos são aqueles que empurram o mundo para frente. A loucura é o sol que não deixa o juízo apodrecer. É o que é o verso. Professor, eu queria agradecer a entrevista, desejar sorte. É sempre bom conversar com alguém que consegue traduzir o pensamento. É muito importante. Eu sou um cara que valorizo muito o conhecimento. É muito caro assim a gente não ver o reconhecimento do conhecimento que as pessoas acumulam ao longo das suas vidas. Em vários aspectos, né? Você vai num esporte, às vezes, você tem aquele cara que, né, está ali, não foi aproveitado, conhece tanta coisa aqui. Então, eu acho que a gente precisa ainda, como ser humano e como país, evoluir muito para poder dizer que a gente consegue enxergar o Brasil como ele é. Obrigado. E quanto mais diverso, quanto mais complexo é o país, mais difícil entendê-lo. Né? Porque, veja bem, a resposta autoritária é sempre uma resposta que equivale à impotência. Não sabe como resolver, não quer se valer dos outros. Tira, pronto, vai ser assim, pronto, né? Ou vai ser assim, Exatamente. Pronto, né? Exatamente. Obrigado, professor. Eu fico muito agradecido também. Prazer, viu? Fico à disposição de você. Prazer, obrigado.